A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico do Evangelho segundo Lucas. As informações básicas, o autor é Lucas, a data aproximada aí é 60 depois de Cristo, e o local ele é indefinido, né? Não se sabe com certeza da onde foi escrito. E as fontes, o Evangelho de Marcos e as pesquisas pessoais do próprio evangelista, né? Lucas, ele é quem faz esses registros. Ele faz essas pesquisas e ele faz esses registros. O Rodriguinho está aqui perto e está fazendo um pouco de barulho, mas vamos lá. O alvo é os gentios gregos, e o versículo-chave é o capítulo 19, o verso 10. E a palavra-chave é filho do homem, ou também homem perfeito. O resumo do livro. Lucas, ele então relata desde o nascimento de João Batista, a Anunciação, também o nascimento de Jesus, a genealogia de Jesus, início do ministério, e aí ele faz alguns destaques como a paixão, o perdão de Cristo por meio de parábolas, como o do filho pródigo, o bom samaritano, o rico e Lázaro, e aí ele conclui com a sua morte e ressurreição. E aí fala também da missão de buscar e salvar os perdidos. Conteúdo. Lucas, ele escreveu uma narrativa organizada, né, e detalhada, mostrando aí para revelar a vida, ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Ele também destaca a compaixão então, por esses marginalizados, também dos gentios, samaritanos, mulheres, crianças, cobradores de impostos e pecadores. Então, Lucas, ele mostra Jesus tendo compaixão de várias pessoas diferentes. E o Evangelho fortalece a fé e também apresenta Jesus como o Salvador de toda a humanidade, já que esse Evangelho mostra Jesus tendo compaixão de todas essas pessoas, então abrangendo todo mundo. O conteúdo. O Evangelho de Lucas, ele apresenta então a história da salvação desde o anúncio, né, do Senhor, mas ainda mostra anterior ainda a anunciação de João Batista, vou falar um pouco mais, e também falando da ascensão aos céus do nosso Senhor. E aí a primeira parte, né, o Evangelho de Lucas é a primeira parte do relato de Lucas, mostrando Lucas Atos, né, o Evangelho de Lucas e Atos, que é um registro só, feito aí em dois livros. E aí ele mostra Cristo que iniciou a sua missão redentora e que seria depois continuada pelo Espírito Santo e também por meio da igreja lá em Atos. As ênfases do Evangelho de Lucas: o Messias, então, ele veio primeiro para Israel, trazendo e também trazendo salvação aos gentios, né? Então, assim como o início também a gente vai ver depois em Atos que os apóstolos eles também inicialmente eles querem pregar o evangelho só para o povo de Israel. Jesus veio então buscar e salvar os perdidos e faz essa acolhida com os marginalizados. O ministério foi realizado no poder do Espírito Santo, o Lucas também registra e destaca isso. A morte e ressurreição de Cristo também, que são essenciais para o perdão dos pecados e a salvação. Então, sem a morte não haveria remissão dos pecados, e sem a ressurreição ninguém teria esperança da vida eterna. Então, Lucas registra isso. O esboço do livro, então, o nascimento de João Batista e de Jesus, nos capítulos 1 e 2, o batismo de Jesus, no capítulo 3, no capítulo 4 até o capítulo 9, verso 50, mostra Jesus prega e ensina, também cura na Galileia. No capítulo 9, versículo 51 até o capítulo 19, Jesus vai para Jerusalém. E no capítulo 20 e 21, a última semana de Jesus em Jerusalém. E no capítulo 22 e 23, a última ceia e também a crucificação.
E o último capítulo, o capítulo 24, mostra a ressurreição e a ascensão de Cristo. Principais personagens no Evangelho são Deus, Jesus, Isabel, Zacarias, João Batista. Temos também Maria, os 12 discípulos, líderes religiosos, Herodes, Pilatos. Essas são as principais personagens de todo o Evangelho. Curiosidades. Lucas é o único evangelho que é endereçado a uma pessoa, né? O Teófilo, o amigo de Deus. É o evangelho também com mais detalhes sobre o nascimento de Jesus. Lucas, ele dá detalhes, tudo que tem nos outros evangelhos e também tem no evangelho de Lucas, normalmente no evangelho de Lucas está mais detalhes, né? Pelo próprio, era uma característica do próprio autor. Escrito para os gregos, para apresentar Jesus como homem perfeito. E aí os destaques. Lucas é o evangelho que apresenta o relato mais detalhado então, do nascimento de Jesus, que também registra a anunciação a Zacarias e a Maria. Ele mostra também os cânticos desses dois personagens, Maria e Zacarias, fala do nascimento de João Batista, fala também da visita dos pastores, fala da circuncisão de Jesus e também fala da apresentação no templo e também mostra um episódio da sua infância no templo. A oração. Lucas destaca que a oração é uma marca do ministério de Jesus. Ele então registra ocasiões em que Jesus ora, ensina a importância da oração. Ele também fala, ensinando por meio de parábolas sobre a oração. E também é o único evangelista a mencionar Jesus falando sobre a oração em favor de Pedro. E aí tem vários registros aí sobre a oração. Milagres. Lucas registra 4 milagres que são exclusivos do seu evangelho. Ele fala da ressurreição do filho da viúva de Naim. Ele fala da cura da mulher com espírito de enfermidade. Ele fala da cura do homem hidrópico e também da cura dos 10 leprosos. Esses relatos, então, eles evidenciam a compaixão de Jesus pelos necessitados e também fala do poder sobre a enfermidade e a morte. Então, o poder de Jesus relacionado a isso também. Parábolas exclusivas do Evangelho de Lucas. Nós temos aí os dois devedores, o bom samaritano, o amigo importuno, o rico insensato, a figueira estéril, os lugares inferiores na festa, a dracma perdida, o filho pródigo, o mordomo infiel, o rico e Lázaro, os servos inúteis, o juiz iníquo, também o fariseu e o publicano, e as 10 minas. Então, são parábolas exclusivas, né? O Evangelho de Lucas é o que mais tem parábolas. Como é que foi a aceitação no cânon, então, do Evangelho de Lucas? Ele foi aceito por toda a igreja primitiva, escrito para cristãos antigos, como o Didaquê, o Evangelho de Pedro, Justino Mártir e Segunda Clemente, que eram textos, né, esses textos não são canônicos, mas são textos registrados ali nos primeiros séculos, ali a partir do segundo século. Então, eles evidenciavam, né, então já circulavam outras literaturas não canônicas, mas a igreja aceitou, foi amplamente aceito pela igreja logo no primeiro século. Posteriormente, a autoridade foi reconhecida de forma universal, então toda a cristandade aceitou o Evangelho de Lucas como o Evangelho canônico, né, ou como um texto canônico. Contribuições do Evangelho de Lucas. Ele preserva importantes informações sobre a vida de Jesus. Ele fala dos acontecimentos do nascimento de João Batista. Ele também fala da infância de Jesus e de João Batista também. Ele fala da história da salvação, revelando então esse plano de Deus na história. Esse registro Lucas Atos forma uma única obra, como eu disse, e mostra a continuidade da missão da igreja. Ele também enfatiza o cuidado de Jesus com mulheres, crianças, pobres e marginalizados. E aí, o Rodrigo está aqui,
Aí digam, ó, Rodrigo, se você tivesse autista lá, poderia ter autista, Jesus também ia se preocupar com os autistas. Bom, ele também adverte sobre os perigos das riquezas e ele também incentiva uma vida voltada aos valores do reino de Deus. Destaca também a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus e também no ministério da igreja, né, o que depois vai acontecer no livro de Atos. Ele enfatiza a oração como fonte de comunhão e fortalecimento espiritual e também é um evangelho marcado por cânticos e alegria. Jesus como Salvador também e ressalta a sua paixão e cruz no plano da salvação. Temos de doutrinas no Evangelho de Lucas. O Espírito Santo é enfatizado, como já tenho dito. Lucas é o evangelista que mais destaca a atuação do Espírito Santo. Ele também fala do Espírito Santo na vida de João Batista, está lá em Lucas 1,15, na concepção de Jesus, na inspiração de Zacarias e Isabel, e também fala que o Espírito Santo desce sobre Jesus no batismo, está lá no capítulo 3. Lucas também destaca que o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele fala também o dom de Deus aos seus filhos, né? Essa ideia do Espírito Santo. E inspira também a alegria de Jesus após a missão dos 70, quando eles retornam da missão. E também cumpre as profecias messiânicas e concede poder para o testemunho dos discípulos. O caráter de Deus em Lucas, então nós vemos Deus como acessível, santo, longânimo, misericordioso, poderoso, mantém as promessas e cumpre as promessas, né? O Evangelho de Lucas mostra esse cumprimento das promessas também. Deus é providente e Deus é sábio. E para a aplicação prática, Lucas então apresenta Jesus como o Salvador compassivo, que acolhe os pobres, os necessitados, aqueles que estão à margem da sociedade. O ministério de Jesus demonstra, então, que o reino de Deus é anunciado a todos, especialmente aos que reconhecem a necessidade de Deus, então, aqueles que aceitam esse reino e o reconhecem como Jesus como o único caminho para chegar a esse reino. O evangelho também desafia os cristãos a viver o amor, a compaixão e o serviço ao próximo também, o que o nosso Senhor fez a todo momento. A mensagem de Lucas então, continua atual para todos os cristãos, que são chamados então a seguir esse exemplo do nosso Senhor, a anunciar as boas novas de salvação e também a anunciar que o reino de Deus está próximo e mostrando que isso é uma urgência, né? A pregação do evangelho é uma urgência da igreja. E para nós concluirmos, o Evangelho de Lucas, então ele destaca por registrar relatos e personagens exclusivos, e aí ele oferece então narrativa organizada e detalhada, a formação e domínio do grego, né? O texto escrito por Lucas é um grego mais formal, é um texto mais rebuscado, e aí porque ele escreveu para os gregos, então eles que eram mais cultos, e ele vai mostrando com precisão a vida e o ministério de Jesus e torna essa obra muito valiosa para contribuir aí e compreender o plano da salvação na mensagem do evangelho, alcançando também os povos, né, outros povos, principalmente os mais intelectuais, como foi o caso dos gregos. E é isso. Nós terminamos aqui então o panorama do Evangelho segundo escreveu Lucas. Se ficar com alguma dúvida, posta aqui nos comentários e, querendo Deus, nós voltamos numa próxima aula. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.